Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que presença tão sobrenatural nessa manhã. A presença de Deus aqui nesse lugar. Como é bom sentir a presença de Deus e saber que Ele está aqui entre nós. Amém? A gente, lá em casa, a gente tem vivido um tempo bom com o Senhor. Um tempo que a gente tem buscado a Deus nos detalhes. Nos detalhes. Temos buscado a direção de Deus em tudo que a gente faz, todos os dias. Porque, às vezes, a gente vive no automático. A gente conhece Jesus, a gente entrega a nossa vida a Ele e a gente começa a viver no automático. Só que a gente, lá em casa, a gente adotou uma forma diferente. A gente tem buscado a Deus nos detalhes mesmo. Parece clichê falar isso, não parece? Porque a gente repete isso tantas vezes, mas trazer a presença de Deus para cada ação sua é muito difícil. E buscar essa presença de Deus todos os dias não é fácil. Nós estamos na vida, não é verdade? Nós estamos vivendo. E a palavra de Deus diz que no mundo nós passaremos por aflições. Mas, às vezes, a gente fica nessa primeira parte. E a gente mora nessa primeira parte. Por quê? Porque entender que no mundo nós passaremos por aflições é um pouco, de certa forma, aconchegante, cômodo. É um lugar que não pede tanto de mim. E aí, às vezes, a gente fica e mora naquele lugar e a gente esquece que tem a segunda parte, porque essa palavra nos adverte a termos bom ânimo. Então, apesar das circunstâncias, apesar dos desafios, apesar das lutas de todo dia, eu devo ter bom ânimo. E quando eu estava escrevendo essa mensagem, e buscando no Senhor, Deus tocou no meu coração e eu perguntei: o que é bom ânimo, Senhor? E aí eu comecei a meditar e Deus falou ao meu coração: ter bom ânimo é você se levantar da cama, mesmo que você não tenha forças para se levantar. É você tomar uma decisão diante do Senhor, do divino, de se levantar, crendo que Ele está agindo na sua vida. Então, o bom ânimo faz você se levantar da cama. O bom ânimo faz você sair de casa para trabalhar. O bom ânimo te faz ter mais comprometimento com os desafios, com as circunstâncias, com as coisas que são postas para você. O bom ânimo enche um pouquinho mais a sua agenda. Porque você está disponível, você está disposto, apesar das circunstâncias. O bom ânimo faz você cuidar das coisas de Deus. E foi tão bom ouvir isso do Senhor, porque às vezes a gente olha para uma pessoa e fala: meu Deus, a Patrícia, uma pessoa que eu olho para a Patrícia é cheia de vida. A Patrícia tem bom ânimo para viver a vida dela. E ela é um exemplo de inspiração para nós. Quem aqui conhece a vida da Patrícia sabe que ela tem os desafios da vida dela. Mas ela tem bom ânimo, ela tem vontade de viver, ela acorda, ela malha, ela viaja, ela passeia, ela recebe a família dela na casa dela. Ela tem bom ânimo, apesar de muitas lutas que a gente não faz ideia. A gente senta ao lado da Patrícia e às vezes a gente não faz ideia das lutas dela. Mas ela é uma mulher com bom ânimo. Uma mulher de Deus, uma mulher que inspira a gente. E isso é muito precioso, irmãos. Vocês sabem, porque a gente divide com vocês tudo que a gente passa mesmo. E a gente bateu de carro. Outro dia a gente olhou para o nosso cachorro, o pastor dividiu aqui na semana passada, e ele estava com os bichinhos lá, que dá uma agonia só de pensar, porque o Spike é o nosso cachorro, a gente ama ele. E quando a gente vê uns bichinhos nele, dá tristeza mesmo, sabe? Tá ali dentro da nossa casa.
E o Luca machucou o pé, o dedo, esses dias, começou a sangrar. E apesar dos desafios, a gente precisa ter bom ânimo, apesar das aflições. A nossa parte é essa. A nossa parte é levantar todos os dias. A nossa parte é nos posicionarmos diante do Senhor. Essa é a nossa parte. E a gente seguir orando e entendendo que é nos desafios da vida que a gente vê o agir de Deus. Se a gente não passa pelos desafios, como é que a gente vai ver o agir de Deus nas nossas vidas? O importante é você continuar orando, é você continuar buscando ao Senhor e é você buscar intimidade com Deus. Porque se você tem intimidade com Ele, você não está perdido. Apesar de tudo que você está vivendo, você não está perdido. Porque você tem intimidade com o Pai. Ele é nosso Pai. Como que é visitar um pai? Como que é? Alguém pode falar assim, Cris, eu não sei se você ainda tem seu paizinho, mas alguém vai dizer, eu conheci seu pai. E o seu pai era assim, assim, a Cris vai dizer, mais ou menos. A Cris que viveu com ele, que conheceu ele, ela vai dizer como ele era. E isso é a intimidade, é esse jeito mesmo, manso, paterno, é esse lugar de filho, da gente se olhar pequeno mesmo para esse Pai tão grande e tão soberano e tão maravilhoso. É a gente entender que quando a gente tem intimidade com Ele, a gente não está perdido. Então a gente vai passar pelos desafios, a gente vai passar pelas adversidades e coisas que a gente nem gostaria de passar. Que a gente fala, Senhor, por que eu tenho que passar por isso? Mas a gente vai passar, mas a gente sabe por que a gente está passando, porque a gente tem intimidade com Deus. Irmãos, abra sua Bíblia em Juízes 13 e a gente vai ler do versículo 1 até o 9. E aí eu te peço para você não fechar a Bíblia, que a gente vai voltar aqui nesse texto, tá bom? A palavra de Deus diz assim: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zará, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisas imundas, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim. Sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus. Tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não beba vinho, nem bebidas fortes, nem coma coisas imundas, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu Deus, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá e o anjo de Deus veio outra vez à mulher. Eu aqui, quando eu olho para esse texto,
eu vejo uma mulher que tem intimidade com Deus. Nos dias de hoje, irmãos, a gente não encontra tempo para mais nada. Eu tenho um grupo de amigas de mais ou menos uns 25 anos que a gente se reunia, a gente se encontrava. E a gente hoje tenta encontrar, mas a gente não consegue. E aí, outro dia, nós marcamos uma reunião online, um encontro de amigas online, cada uma da sua casa. E a gente estava ali falando de coisas da vida, de amizade, coisas que a gente antes sentava no sofá para conversar. Hoje a vida está tão corrida que a gente não consegue mais ter um encontro casual. Ou se consegue, é uma vez na vida, outra lá distante. A gente dificilmente hoje tem encontros como a gente tinha antigamente. Mas o anjo do Senhor visita essa mulher. E eu não vejo aqui uma mulher perdida. Me parece que essa mulher estava à espera dessa visita. Me parece que essa mulher estava buscando por essa visita. Porque ela não está apressada. Ela para, ela compreende o que está acontecendo ali. Ela recebe a visita do anjo, ela conversa com o anjo. Ela tem compreensão daquilo que está acontecendo diante dela. E ela corre então, e ela vai contar para o marido dela que ela recebeu a visita de um anjo. Essa mulher tem uma pessoa que ela divide as orações, ela divide a palavra de Deus, ela divide o que Deus fala com ela. Ela divide com uma pessoa, ela tem alguém para compartilhar. Ela tem alguém para dividir os dilemas, as circunstâncias, mas ela para no que o anjo do Senhor fala com ela e ela ouve. Ela ouve com intimidade. E ela para tudo ali, naquele tempo, para entender, planejar, pensar como que vai ser, a partir de agora, aquilo que foi entregue para ela, aquilo que vem do Senhor para a vida dela. Ela recebe e ela começa a planejar então a vida dela em torno daquilo que foi proposto e foi dito para ela. Essa mulher, ela tem o esposo dela, mas às vezes a gente não vai encontrar esse ombro em alguém que está dentro da nossa casa. Pode ser que essa pessoa que a gente vai compartilhar a vida, que como o esposo dela, e a gente leu nesse texto, ele fala, não, peraí, vamos orar. E ele também vai falar com Deus e pede confirmação a Deus sobre o que foi dito. E ele volta e diz, o Senhor confirmou. Então, essa pessoa que ela desabafa, para e ouve o que ela está dizendo. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque às vezes a gente divide com alguém, a gente diz, Deus falou comigo. E a pessoa diz, vai orar. Se tranca no seu quarto, vai orar, não te leva tão a sério. E eu quero destacar aqui nessa passagem, nesse ponto, a importância da gente ter alguém que professe a mesma fé que a gente, para que a gente divida a nossa vida com essa pessoa. É importante a gente ter pessoas na caminhada que acreditam no que você acredita, que sirvam a esse Deus que você serve. Porque a gente anda, às vezes, na vida e nos dias tão carentes, que a gente entrega as pérolas, as preciosidades a qualquer pessoa. Lá em Mateus 7, no versículo 6, diz assim: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés. Nós temos andado ansiosos, carentes, e entregamos tudo para qualquer pessoa. Às vezes a gente está no caminho do trabalho, Deus falou com a gente, e aí a gente está com aquela coisa aqui dentro do nosso coração, ao invés de a gente parar, entender o que Deus está falando, o que Deus quer com aquilo, qual é o propósito do Senhor com aquilo que Ele nos disse, a gente entra numa angústia, e aí a gente se depara com a primeira pessoa, e a gente começa a entregar essas pérolas, o sagrado de Deus, para qualquer pessoa.
o que acontece? A gente se confunde, irmãos. A gente se confunde por quê? Porque às vezes a gente está entregando o sagrado para quem não está cheio de Jesus. E aquela pessoa vai te dar um conselho na direção oposta. E aí você que deveria ser o conselheiro dessa pessoa, está buscando conselho em pessoas que não têm algo de Jesus para a sua vida. E aí você anda perdido, confuso e fala, meu Deus, o que está acontecendo? Eu ouvi sua voz, o Senhor me visitou, mas agora o que está acontecendo na minha vida? Por que eu não estou recebendo das tuas bênçãos? Por que eu não estou caminhando na sua direção? É porque, irmãos, a gente está dando muito valor às nossas carências, às nossas ansiedades, e a gente está entregando o sagrado a qualquer pessoa. A gente vai entregando aquilo que o Senhor entregou para nós, que a gente deveria ajoelhar no nosso quarto, orar, falar, Senhor, me diz, como esse homem diz, explica para nós o que devemos fazer com isso que o Senhor nos entregaste. E aí Deus responde. E Ele fala com essa família. É importante, irmãos, a gente entender que mesmo que a gente ame certas pessoas, somos nós que vamos dar conselhos. A gente tem um vizinho lá perto de casa que muitas pessoas aqui da igreja conheceram ele. Rafa conheceu, Alex, Dani, algumas pessoas aqui conheceram ele. E ele se converteu, um menino de, eu acho que ele deve ter uns 16 anos, ele se converteu aqui na nossa igreja. E ele aceitou Jesus aqui na nossa igreja. E o pastor foi na casa do pai dele, que é um pouco durão, e falou, eu queria pedir permissão para levar o seu filho com a minha família para a igreja. E o pai dele disse, eu vou pensar. Todo meio durão. E até lá o menino foi vindo com a gente. Ele deixou até o tempo que ele estava pensando. E esse menino, a gente deu uma Bíblia para ele. E ele ia todo dia lá. Pastor, já li essa passagem aqui. O que eu leio agora? Aí ele dizia, o pastor dizia, lê então agora João. Aí ele lia, voltava. Pastor, terminei João. E aí o pastor falava, mas o que você entendeu disso? E aí ele conversava com ele e tal. E ele começou a andar nos caminhos do Senhor, a vir para a igreja, a ter aquela busca. Às vezes a gente chegava e ele estava na porta da casa dele, lendo a Bíblia. E a gente sentia aquela emoção com aquilo que estava acontecendo. Só que para nossa tristeza, o pai dele proibiu dele vir para a igreja. E o pai dele disse, não tem permissão para ir para a igreja. E ele parou de vir à igreja com a gente. E nós também conseguimos para ele uma vaga de menor aprendiz no mercado que a minha irmã trabalha. E ele começou a trabalhar, mas isso o pai não impediu, não. Deixou ele trabalhar. O trabalho ele continuou. Só que no primeiro salário desse menino, a gente vê ele passando com uma caixa de cerveja. E indo lá para os fundos da vila com alguns homens mais velhos. E aquilo bate no meu coração e me entristece. Eu falo, Senhor, que tristeza. E agora a gente teve notícia de que esse menino está iniciando nas drogas. Essa história não é antiga. Essa história é recente. Rafa sabe de quem eu estou falando, né? Eu não quero citar nomes, mas essa história não é antiga, é uma história recente. Esse menino, ele confiou no pai dele. Ele confiou no pai dele. E ele seguiu os conselhos do pai dele. Só que agora ele está lá, seguindo os conselhos de amigos, de trabalho, de onde quer que seja. Irmãos, por que eu estou dividindo essa história aqui com vocês? Porque às vezes a gente vai precisar entender que mesmo que a gente ame alguém, essa pessoa precisa estar cheia de Jesus para nos aconselhar. E pode ser quem seja, pode ser um filho, uma mãe, um pai, alguém muito chegado, um irmão, pode ser alguém que você fale, não, mas ele não quer meu mal, é uma pessoa que eu amo. Nesse caso, irmãos, a gente vai ter que aprender e entender que nós seremos os conselheiros dessas pessoas. Amém? A terceira coisa que eu quero
falar com você nessa manhã é a importância da gente entender o propósito de Deus. A gente está em Juízes 13 e a gente leu o texto, mas eu vou voltar aqui no versículo 5, que diz assim, ó. Porque eis que tu conceberás e dará à luz um filho, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. O anjo visita essa família. O anjo declara bênçãos sobre essa família celebra. Mas tem um detalhe aqui que eu quero chamar a sua atenção. Vocês percebem que o propósito de Deus na vida dessa família é sobre a glória de Deus? Esse menino, essa bênção que chega para essa família é para glorificar o nome de Deus. É para cumprir o propósito que Deus tem na terra. Amém? Essa palavra, ela confronta o meu coração. Eu fui confrontada por essa palavra. Irmãos, nós fomos criados para a glória de Deus. Nós temos trabalhos fora daqui da igreja. Nós frequentamos lugares, mas nós fomos criados para a glória de Deus e a gente precisa entender isso. Nós trabalhamos para o reino de Deus. Nós trabalhamos para glorificar o nome de Deus. Nós trabalhamos para que a palavra de Deus seja propagada. Nós estamos em missão, irmãos. E a gente não pode se perder. Nós estamos em missão. E entender essa missão fora do corpo de Deus é se perder, irmãos. A gente, Igreja Batista Local, estamos em missão. A missão não é nossa para Deus. A missão é de Deus para nós. Entende a força disso? E aí a gente às vezes anda na rua e a gente tenta entender qual é a minha missão na vida de alguém. Qual é a minha missão na vida do meu filho, que eu amo, que Deus me deu? Levar ele para os caminhos do Senhor, irmãos. Qual é a minha missão na vida do meu amigo do trabalho que eu conheci? Levar a palavra de salvação para eles, irmãos. A nossa missão é levar o plano de salvação para aqueles que não conhecem a Jesus. Essa é a nossa missão. A gente tem que parar de largar as coisas do Senhor, daquilo que o Senhor te chamou, o seu ministério, os seus planos, o propósito de Deus, para falar, não, porque Deus me deu essa missão aqui, é meu filho. Não é, irmãos, não é. Porque eu estou em missão, eu tenho que cuidar da casa da minha filha. Essa não é a sua missão. Esse é um carinho que você, como mãe amorosa, dedica à sua filha, seu filho, a quem quer que seja. A nossa missão é propagar a palavra de Deus a quem não conhece. É o plano de salvação que cura, que salva, que liberta, irmãos. A gente está andando em círculos. A gente recebe de Deus aqui e a nossa vida começa a prosperar. A gente começa porque a palavra de Deus diz também para nós que, e lá em Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Segundo o seu propósito. O seu propósito, não o meu propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam. Isso é um princípio bíblico, irmãos. E aí, quando a gente caminha na direção do Senhor, as portas começam a se abrir. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso Deus, Ele é graça, Ele é misericórdia, Ele é amor, Ele é bondade. A gente se coloca na missão do reino, Ele cuida das nossas coisas. E aí a gente diz: Senhor, ouvi tua voz, eis-me aqui.
o anjo me visitou, eis-me aqui. E o Senhor fala, que bom, Alex, poder contar com a sua vida. Que bom que você entendeu e ouviu minha voz. Eu quero mais com você, eu quero ter intimidade contigo. E você fala, eu também quero, Senhor. E Deus começa a te usar. E Ele começa a caminhar com você, te mostrando as bênçãos dEle para a sua vida. Porque Ele é graça, misericórdia, Ele te ama. Ele é bondade, irmãos. Porque às vezes a gente pensa assim, mas eu vou trabalhar para Deus, o que eu vou ganhar em troca? Tem gente que larga tudo por causa disso. Fala, não, estou trabalhando muito. E aí sabe o que acontece? Quando você está caminhando com o Senhor e cuidando das coisas do Senhor, Ele começa a cuidar das suas coisas. Ele começa a te curar, se for da vontade dEle. Ele começa a abrir as portas. Você começa a prosperar, irmãos. E aí sabe o que você faz? Você começa a ter altas demandas, não é? Você começa a largar as coisas do Senhor, porque agora você tem uma demanda alta da sua vida. Você tem que pagar suas contas, você tem que fazer comida, você tem que cuidar do seu filho, você tem que fazer de tudo aquilo que o Senhor te abençoou, e isso te impede de servir a Deus agora. E a gente começa então a largar as coisas do Senhor, para cuidar das portas que Ele abriu, irmãos. Ele abriu as portas, Ele te abençoou com o seu trabalho, Ele te abençoou com a comida, Ele te abençoou com o seu filho, Ele te abençoou com tudo que você recebeu dEle. E agora, você larga. E aí sabe o que acontece na sua vida? Você reseta a sua vida. E aí você começa de novo. Aí você reinicia tudo. E fala, Senhor, por que eu te sirvo, eu te sigo, eu leio a tua palavra, eu oro no meu quarto, Senhor. Irmãos, a gente precisa entender a missão que é dada por Deus à igreja de Jesus. Irmãos, a gente aqui na igreja, a gente tem vivido um tempo muito bom de verdade, que não é sobre essas 4 paredes, não é. A gente, o pastor citou aqui no início, as mulheres dessa igreja, têm vivido um avivamento por parte do Senhor de verdade. Na terça-feira, a gente tem um encontro, algumas mulheres encontram comigo. Na quarta-feira, tem a mesa da Sara, que a Sara lidera, e a Carol é a co-líder dela. Na quinta-feira, tem a mesa que a Edneia está liderando, que a irmã Fátima chamou de artesanato, eu chamo de costura criativa. A Ângela está também lá participando dessa mesa, junto com a Edneia, e a co-líder dela é a Isabel. Ainda na quinta-feira, a gente tem a mesa com a Cris, que a co-líder dela é a Simone. E às vezes a gente vem aqui nesse templo e fala, meu Deus, o que está acontecendo? A igreja está vivendo o novo de Deus, irmãos. Tem mesa para todas as mulheres dessa igreja. Se você não está numa mesa, fale comigo, porque eu vou te encaminhar para um grupo que ele não é só um grupo de discipulado, ele é um grupo terapêutico, para que você se sinta digna de caminhar na direção do Senhor, para que você se sinta digna de ser chamada de filha de Deus. Os homens também, pastor ligou para o Rafa essa semana, eu vi ele ligando e falou, vamos embora começar a nossa mesa, que a gente está ficando para trás. Eu ouvi a ligação. Então, irmãos, tem um movimento acontecendo nessa igreja, um avivamento. E eu olho aqui, olho daqui, e eu conheço a história de quase todas as mulheres que estão aqui hoje, a fundo. Eu estou falando das mulheres nesse momento, só nesse destaque, tá, irmãos? E essa semana, eu passei a semana cobrindo vocês de oração. Eu fiz jejum, eu orei por tudo isso que a gente está vivendo. Porque a gente se coloca diante do Senhor, as batalhas começam. E a gente sabe, né, Cris, que a luta é grande. A gente tem dividido as lutas, as dores. E
E eu falei, Senhor, eu fui mesmo para o jejum, para a oração, acordei de madrugada, Simone acordou comigo, Simone falou, fui acordada pelo Espírito Santo às 3 da manhã também. E aqui nessa igreja, Deus tem levantado pessoas com um braço forte, com chamado de Jesus, pessoas que têm se colocado à disposição da obra de Deus, e é por isso que a gente tem conseguido viver esse avivamento no meio da nossa igreja. E aí, irmãos, o que acontece? Essas mulheres, elas vão começar a prosperar. A vida dessas mulheres terão mais abundância da parte do Senhor. Essas pessoas que estão se colocando diante do Senhor, eu já volto para os homens, e volto mesmo, porque a gente hoje vê um ministério de música tão lindo e tão avivado aqui, que toca os nossos corações. Quando a gente se coloca no altar do Senhor, as lutas vêm, e os desafios vêm, e é preciso que a gente ore, irmãos, porque as portas também se abrem. Deus também cuida de nós, Ele está cuidando de nós nos detalhes. Ele está falando aos nossos corações nessa manhã. E aí, a gente só não pode, na hora que a coisa apertar e engrossar, desistir, irmãos. Porque é nessa hora que a bênção está chegando. Quanto mais difícil está, maior é a bênção. É na hora que está chegando aquilo que o Senhor te prometeu, você desiste. E eu quero te convidar, nessa manhã, a pensar sobre tudo que nós conversamos aqui. Nós conversamos sobre intimidade com Deus. Nós conversamos sobre estarmos abertos a receber visita do anjo de Deus. A ouvirmos os planos e os propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas. O convite aqui nessa manhã é para que a sua vida glorifique o nome de Deus, para que a sua família glorifique o nome de Deus, para que você não desista do seu ministério, para que o seu ministério prospere, cresça. Olha para o seu ministério, olha para o seu ministério, veja se Deus tem trabalhado nele, se ele tem crescido, prosperado. Quando o ministério para crescer, irmãos, eu vou dar um exemplo aqui que me veio agora. Eu estou liderando as mulheres dessa igreja. E aí eu recebo a Cris, uma mulher forte. Aí a Edneia já está na caminhada, uma mulher forte. E estou destacando elas, estou citando o nome delas, porque elas estão à frente das mesas. A Simone. Irmãos, para esse ministério crescer, eu tenho que deixar a Cris ter espaço no meu ministério. Eu tenho que deixar a Edneia ter espaço, a Simone ter espaço. Porque sozinha eu não vou dar conta. Eu preciso de mulheres fortes ao meu lado para que esse ministério cresça, porque ele não é sobre mim. Ele é sobre o reino de Deus. Eu quero te convidar nessa manhã a olhar para a sua vida, olhar para aquilo que o Senhor te entregou, para o chamado que o Senhor tem para a sua vida, para o ministério que o Senhor te convidou. Veja se ele está avançando, se ele está parado, se você está potencializando gente, se você está dando espaço para que pessoas mostrem os talentos delas, desenvolva nesse ministério. Irmãos, o convite aqui nessa manhã é para que a gente ouça a voz de Deus atentamente, para que a gente busque amigos na fé, irmãos. Não se esqueçam disso. O convite nesta manhã é para que a gente tenha amigos na fé, para que nos dias maus a gente ligue para eles, para que a gente ore com eles e para que eles tenham uma palavra de Jesus para as nossas vidas. Esse é o convite que eu te faço nessa manhã, que a sua vida sirva para glorificar o nome de Deus. E se porventura alguém te der conselhos contrários a isso, é você que vai levantar e vai liderar esse diálogo, porque você está cheio
da unção de Deus, porque a chama de Deus está queimando no seu coração e você não está perdido, amém? Se você entendeu essa palavra, vou te pedir para se colocar de pé, para que a gente possa orar por isso. E não é sobre quem está aqui falando, ministrando essa palavra, que você de fato possa ter ouvido, escutado um convite do Espírito Santo nessa manhã. E não é sobre como a gente fala ou como diz, é sobre o mover e a chama de Deus que queima no seu coração nessa manhã. É sobre aquilo que Deus, à medida que eu ia ministrando, é sobre o que Deus foi falando com você. Coloque a mão no seu coração e abra o seu coração para Deus. Que a tua vida sirva para glorificar o nome dEle, mas que você abra sua boca para falar isso para Ele agora. Chama Ele de Pai. Diz para Ele que quer começar de novo, se for preciso. Diz que quer recomeçar, que não quer mais sair da presença dEle, porque na presença dEle é o melhor lugar para se estar. Vai falando com Ele, não se importe tanto com quem está ao seu lado. O Espírito Santo de Deus está aqui, irmãos. E Ele fala ao teu coração. Deixa Ele ouvir tua voz também. Deixa Ele ouvir os teus gemidos, o teu pedido de socorro. Deixa Ele ouvir o teu clamor. Fale com Deus. Fale com Deus agora, nessa manhã, e diz: Senhor, eu entendi, Senhor, que eu faço parte de uma missão. Ó Deus, que eu preciso levar a Tua palavra. Quem não Te conhece, tem tantas pessoas carecendo da Tua palavra. Ó Senhor, tem tantas pessoas precisando do Teu socorro, Deus. E eu estava confuso. Eu não tinha entendido o que o Senhor tinha me dito, Pai. Ó Senhor, me dê ousadia no Teu Espírito Santo para propagar a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, para liberar uma palavra de cura sobre o meu irmão, Senhor. Ó Deus, que através da minha vida outras pessoas Te conheçam, Pai. Que através da minha vida outras pessoas sejam resgatadas, salvas, curadas, para a honra e para a glória do Teu nome, Deus. Ó Senhor, que a Tua chama queime nos nossos corações nessa manhã, Pai. Não é sobre multidão que a gente está falando aqui, Senhor. Não é sobre um show gospel, Pai. Nós estamos falando de intimidade contigo, Pai. Como um filho que olha para os olhos do Pai e diz: Senhor, o que Tu tens para mim? O que o Senhor queres da minha vida, Pai? Eu quero Te servir, eu quero Te adorar. Ó Pai, ó Senhor, eu quero entregar os meus relacionamentos a Ti. E as pessoas que eu me conecto fora deste lugar, Senhor. Eu que quero trazer elas para viver o Teu plano, Senhor. As Tuas promessas, Senhor. O Teu propósito. Eu quero ser um canal de bênção, de resgate, Senhor. Ó Deus, que o Teu fogo, que a Tua chama, Senhor, volte a queimar no meu coração de novo, Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos, Pai, por essa manhã. Uma manhã em que o Senhor nos visitou, Pai. Uma manhã em que a gente ouviu Tua voz, Paizinho. Uma manhã em que o Senhor renovou os nossos ânimos, Pai. Ó Deus, a gente vive dias difíceis mesmo, Senhor. Mas em Ti nós queremos ser renovados, Pai, pelo ânimo que o Senhor nos dá, Senhor. Queremos nos posicionar, Senhor, diante de Ti, Senhor. Ó Pai, obrigada pelo Teu amor, pela Tua graça infinita, pela Tua misericórdia sem fim, que se renova em nós todos os dias, Pai. Obrigada pelo Teu amor, que cuida, que salva e que resgata, Senhor. Nós Te adoramos e bendizemos o Teu nome nesta manhã, Pai amado. Ó Deus, se porventura tem alguém aqui, Senhor, neste lugar, Pai, carecendo, Senhor, do Teu toque,
do teu resgate, do teu renovo. Se tem alguém aqui precisando te conhecer, Pai, ó Senhor, eu te peço que o Senhor visite, Senhor, essa pessoa, no nome de Jesus. Que o Senhor visite, Senhor, as orações, ó Deus, as áreas da vida dessa pessoa, a família, a casa, as finanças, Senhor. Ó Pai amado, ó Deus, renove o ânimo dos meus irmãos nessa manhã, Pai. Te oramos e bendizemos o Teu nome. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Vamos continuar adorando o nosso Deus. Queria chamar o Ministério de Louvor aqui à frente, para que a gente continue adorando o nosso Deus, sentindo essa presença. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que presença tão sobrenatural nessa manhã. A presença de Deus aqui nesse lugar. Como é bom sentir a presença de Deus e saber que Ele está aqui entre nós. Amém? A gente, lá em casa, a gente tem vivido um tempo bom com o Senhor. Um tempo que a gente tem buscado a Deus nos detalhes. Nos detalhes. Temos buscado a direção de Deus em tudo que a gente faz, todos os dias. Porque, às vezes, a gente vive no automático. A gente conhece Jesus, a gente entrega a nossa vida a Ele e a gente começa a viver no automático. Só que a gente, lá em casa, a gente adotou uma forma diferente. A gente tem buscado a Deus nos detalhes mesmo. Parece clichê falar isso, não parece? Porque a gente repete isso tantas vezes, mas trazer a presença de Deus para cada ação sua é muito difícil. E buscar essa presença de Deus todos os dias não é fácil. Nós estamos na vida, não é verdade? Nós estamos vivendo. E a palavra de Deus diz que no mundo nós passaremos por aflições. Mas, às vezes, a gente fica nessa primeira parte. E a gente mora nessa primeira parte. Por quê? Porque entender que no mundo nós passaremos por aflições é um pouco, de certa forma, aconchegante, cômodo. É um lugar que não pede tanto de mim. E aí, às vezes, a gente fica e mora naquele lugar e a gente esquece que tem a segunda parte, porque essa palavra nos adverte a termos bom ânimo. Então, apesar das circunstâncias, apesar dos desafios, apesar das lutas de todo dia, eu devo ter bom ânimo. E quando eu estava escrevendo essa mensagem, e buscando no Senhor, Deus tocou no meu coração e eu perguntei: o que é bom ânimo, Senhor? E aí eu comecei a meditar e Deus falou ao meu coração: ter bom ânimo é você se levantar da cama, mesmo que você não tenha forças para se levantar. É você tomar uma decisão diante do Senhor, do divino, de se levantar, crendo que Ele está agindo na sua vida. Então, o bom ânimo faz você se levantar da cama. O bom ânimo faz você sair de casa para trabalhar. O bom ânimo te faz ter mais comprometimento com os desafios, com as circunstâncias, com as coisas que são postas para você. O bom ânimo enche um pouquinho mais a sua agenda. Porque você está disponível, você está disposto, apesar das circunstâncias. O bom ânimo faz você cuidar das coisas de Deus. E foi tão bom ouvir isso do Senhor, porque às vezes a gente olha para uma pessoa e fala: meu Deus, a Patrícia, uma pessoa que eu olho para a Patrícia é cheia de vida. A Patrícia tem bom ânimo para viver a vida dela. E ela é um exemplo de inspiração para nós. Quem aqui conhece a vida da Patrícia sabe que ela
tem os desafios da vida dela, mas ela tem bom ânimo, ela tem vontade de viver, ela acorda, ela malha, ela viaja, ela passeia, ela recebe a família dela na casa dela. Ela tem bom ânimo, apesar de muitas lutas que a gente não faz ideia. A gente senta ao lado da Patrícia e às vezes a gente não faz ideia das lutas dela. Mas ela é uma mulher com bom ânimo, uma mulher de Deus, uma mulher que inspira a gente. E isso é muito precioso, irmãos. Vocês sabem, porque a gente divide com vocês tudo que a gente passa mesmo. E a gente bateu de carro. Outro dia a gente olhou para o nosso cachorro, o pastor dividiu aqui na semana passada, e ele estava com os bichinhos lá, que dá uma agonia só de pensar, porque o Spike é o nosso cachorro, a gente ama ele. E quando a gente vê uns bichinhos nele, dá tristeza mesmo, sabe? Tá ali dentro da nossa casa. E o Luca machucou o pé, o dedo, esses dias, começou a sangrar. E apesar dos desafios, a gente precisa ter bom ânimo, apesar das aflições. A nossa parte é essa. A nossa parte é levantar todos os dias. A nossa parte é nos posicionarmos diante do Senhor. Essa é a nossa parte. E a gente seguir orando e entendendo que é nos desafios da vida que a gente vê o agir de Deus. Se a gente não passa pelos desafios, como é que a gente vai ver o agir de Deus nas nossas vidas? O importante é você continuar orando, é você continuar buscando ao Senhor e é você buscar intimidade com Deus. Porque se você tem intimidade com Ele, você não está perdido. Apesar de tudo que você está vivendo, você não está perdido. Porque você tem intimidade com o Pai. Ele é nosso Pai. Como que é visitar um pai? Como que é? Alguém pode falar assim, Cris, eu não sei se você ainda tem seu paizinho, mas alguém vai dizer, eu conheci seu pai. E o seu pai era assim, assim, a Cris vai dizer, mais ou menos. A Cris que viveu com ele, que conheceu ele, ela vai dizer como ele era. E isso é intimidade, é esse jeito mesmo, manso, paterno, é esse lugar de filho, da gente se olhar pequeno mesmo para esse Pai tão grande e tão soberano e tão maravilhoso. É a gente entender que quando a gente tem intimidade com Ele, a gente não está perdido. Então a gente vai passar pelos desafios, a gente vai passar pelas adversidades e coisas que a gente nem gostaria de passar. Que a gente fala, Senhor, por que eu tenho que passar por isso? Mas a gente vai passar, mas a gente sabe por que a gente está passando, porque a gente tem intimidade com Deus. Irmãos, abra sua Bíblia em Juízes 13 e a gente vai ler do versículo 1 até o 9. E aí eu te peço para você não fechar a Bíblia, que a gente vai voltar aqui nesse texto, tá bom? A palavra de Deus diz assim: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zará, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisas imundas, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse:
um homem de Deus veio a mim. Sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus. Tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não beba vinho, nem bebidas fortes, nem coma coisas imundas, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu Deus, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá e o anjo de Deus veio outra vez à mulher. Eu aqui, quando eu olho para esse texto, eu vejo uma mulher que tem intimidade com Deus. Nos dias de hoje, irmãos, a gente não encontra tempo para mais nada. Eu tenho um grupo de amigas de mais ou menos uns 25 anos que a gente se reunia, a gente se encontrava. E a gente hoje tenta encontrar, mas a gente não consegue. E aí, outro dia, nós marcamos uma reunião online, um encontro de amigas online, cada uma da sua casa. E a gente estava ali falando de coisas da vida, de amizade, coisas que a gente antes sentava no sofá para conversar. Hoje a vida está tão corrida que a gente não consegue mais ter um encontro casual. Ou se consegue, é uma vez na vida, outra lá distante. A gente dificilmente hoje tem encontros como a gente tinha antigamente. Mas o anjo do Senhor visita essa mulher. E eu não vejo aqui uma mulher perdida. Me parece que essa mulher estava à espera dessa visita. Me parece que essa mulher estava buscando por essa visita. Porque ela não está apressada. Ela para, ela compreende o que está acontecendo ali. Ela recebe a visita do anjo, ela conversa com o anjo. Ela tem compreensão daquilo que está acontecendo diante dela. E ela corre então, e ela vai contar para o marido dela que ela recebeu a visita de um anjo. Essa mulher tem uma pessoa que ela divide as orações, ela divide a palavra de Deus, ela divide o que Deus fala com ela. Ela divide com uma pessoa, ela tem alguém para compartilhar. Ela tem alguém para dividir os dilemas, as circunstâncias, mas ela para no que o anjo do Senhor fala com ela e ela ouve. Ela ouve com intimidade. E ela para tudo ali, naquele tempo, para entender, planejar, pensar como que vai ser, a partir de agora, aquilo que foi entregue para ela, aquilo que vem do Senhor para a vida dela. Ela recebe e ela começa a planejar então a vida dela em torno daquilo que foi proposto e foi dito para ela. Essa mulher, ela tem o esposo dela, mas às vezes a gente não vai encontrar esse ombro em alguém que está dentro da nossa casa. Pode ser que essa pessoa que a gente vai compartilhar a vida, que como o esposo dela, e a gente leu nesse texto, ele fala, não, peraí, vamos orar. E ele também vai falar com Deus e pede confirmação a Deus sobre o que foi dito. E ele volta e diz, o Senhor confirmou. Então, essa pessoa que ela desabafa, para e ouve o que ela está dizendo. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque às vezes a gente divide com alguém, a gente diz, Deus falou comigo. E a pessoa diz, vai orar. Se tranca no seu quarto, vai orar, não te leva tão a sério. E eu quero destacar aqui nessa passagem, nesse ponto, a importância da gente ter alguém que professe a mesma fé que a gente, para que a gente divida a nossa vida com essa pessoa. É importante a gente ter pessoas na caminhada
que acreditam no que você acredita, que sirvam a esse Deus que você serve. Porque a gente anda, às vezes, na vida e nos dias tão carentes, que a gente entrega as pérolas, as preciosidades a qualquer pessoa. Lá em Mateus 7, no versículo 6, diz assim: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés. Nós temos andado ansiosos, carentes, e entregamos tudo para qualquer pessoa. Às vezes a gente está no caminho do trabalho, Deus falou com a gente, e aí a gente está com aquela coisa aqui dentro do nosso coração, ao invés de a gente parar, entender o que Deus está falando, o que Deus quer com aquilo, qual é o propósito do Senhor com aquilo que Ele nos disse, a gente entra numa angústia, e aí a gente se depara com a primeira pessoa, e a gente começa a entregar essas pérolas, o sagrado de Deus, para qualquer pessoa. O que acontece? A gente se confunde, irmãos. A gente se confunde por quê? Porque às vezes a gente está entregando o sagrado para quem não está cheio de Jesus. E aquela pessoa vai te dar um conselho na direção oposta. E aí você que deveria ser o conselheiro dessa pessoa, está buscando conselho em pessoas que não têm algo de Jesus para a sua vida. E aí você anda perdido, confuso e fala: meu Deus, o que está acontecendo? Eu ouvi sua voz, o Senhor me visitou, mas agora o que está acontecendo na minha vida? Por que eu não estou recebendo das tuas bênçãos? Por que eu não estou caminhando na sua direção? É porque, irmãos, a gente está dando muito valor às nossas carências, às nossas ansiedades, e a gente está entregando o sagrado a qualquer pessoa. A gente vai entregando aquilo que o Senhor entregou para nós, que a gente deveria ajoelhar no nosso quarto, orar, falar: Senhor, me diz, como esse homem diz, explica para nós o que devemos fazer com isso que o Senhor nos entregaste. E aí Deus responde. E Ele fala com essa família. É importante, irmãos, a gente entender que mesmo que a gente ame certas pessoas, somos nós que vamos dar conselhos. A gente tem um vizinho lá perto de casa que muitas pessoas aqui da igreja conheceram ele. Rafa conheceu, Alex, Dani, algumas pessoas daqui conheceram ele. E ele se converteu, um menino de, eu acho que ele deve ter uns 16 anos, ele se converteu aqui na nossa igreja. E ele aceitou Jesus aqui na nossa igreja. E o pastor foi na casa do pai dele, que é um pouco durão, e falou: eu queria pedir permissão para levar o seu filho com a minha família para a igreja. E o pai dele disse: eu vou pensar. Todo meio durão. E até lá o menino foi vindo com a gente, ele deixou até o tempo que ele estava pensando. E esse menino, a gente deu uma Bíblia para ele, e ele ia todo dia lá: pastor, já li essa passagem aqui, o que eu leio agora? Aí ele dizia, o pastor dizia: lê então agora João. Aí ele lia, voltava: pastor, terminei João. E aí o pastor falava: mas o que você entendeu disso? E aí ele conversava com ele e tal. E ele começou a andar nos caminhos do Senhor, a vir para a igreja, a ter aquela busca. Às vezes a gente chegava e ele estava na porta da casa dele, lendo a Bíblia, e a gente sentia aquela emoção com aquilo que estava acontecendo. Só que, para nossa tristeza, o pai dele proibiu dele vir para a igreja. E o pai dele disse: não tem permissão para ir para a igreja. E ele parou de vir à igreja com a gente. E nós também conseguimos para ele uma vaga de menor aprendiz no mercado que a minha irmã trabalha. E ele começou a trabalhar, mas isso o pai não impediu, não. Deixou ele trabalhar. O trabalho ele continuou. Só que no primeiro salário desse menino, a gente vê ele passando com uma caixa de cerveja e indo lá para os fundos da vila com alguns homens mais velhos. E aquilo bate no meu coração e me entristece. Eu falo: Senhor, que tristeza.
E agora a gente teve notícia de que esse menino está iniciando nas drogas. Essa história não é antiga. Essa história é recente. Rafa sabe de quem eu estou falando, né? Eu não quero citar nomes, mas essa história não é antiga, é uma história recente. Esse menino, ele confiou no pai dele. Ele confiou no pai dele. E ele seguiu os conselhos do pai dele. Só que agora ele está lá, seguindo os conselhos de amigos, de trabalho, de onde quer que seja. Irmãos, por que eu estou dividindo essa história aqui com vocês? Porque às vezes a gente vai precisar entender que mesmo que a gente ame alguém, essa pessoa precisa estar cheia de Jesus para nos aconselhar. E pode ser quem seja, pode ser um filho, uma mãe, um pai, alguém muito chegado, um irmão, pode ser alguém que você fala, não, mas ele não quer meu mal, é uma pessoa que eu amo. Nesse caso, irmãos, a gente vai ter que aprender e entender que nós seremos os conselheiros dessas pessoas, amém? A terceira coisa que eu quero falar com você nessa manhã é a importância da gente entender o propósito de Deus. A gente está em Juízes 13 e a gente leu o texto, mas eu vou voltar aqui no versículo 5, que diz assim, ó: porque eis que tu conceberás e dará à luz um filho, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. O anjo visita essa família. O anjo declara bênçãos sobre essa família celebra. Mas tem um detalhe aqui que eu quero chamar a sua atenção. Vocês percebem que o propósito de Deus na vida dessa família é sobre a glória de Deus? Esse menino, essa bênção que chega para essa família é para glorificar o nome de Deus. É para cumprir o propósito que Deus tem na terra. Amém? Essa palavra, ela confronta o meu coração. Eu fui confrontada por essa palavra. Irmãos, nós fomos criados para a glória de Deus. Nós temos trabalhos fora daqui da igreja. Nós frequentamos lugares, mas nós fomos criados para a glória de Deus e a gente precisa entender isso. Nós trabalhamos para o reino de Deus. Nós trabalhamos para glorificar o nome de Deus. Nós trabalhamos para que a palavra de Deus seja propagada. Nós estamos em missão, irmãos. E a gente não pode se perder. Nós estamos em missão. E entender essa missão fora do corpo de Deus é se perder, irmãos. A gente, Igreja Batista Local, estamos em missão. A missão não é nossa para Deus. A missão é de Deus para nós. Entende a força disso? E aí a gente às vezes anda na rua e a gente tenta entender qual é a minha missão na vida de alguém. Qual é a minha missão na vida do meu filho, que eu amo, que Deus me deu? Levar ele para os caminhos do Senhor, irmãos. Qual é a minha missão na vida do meu amigo do trabalho que eu conheci? Levar a palavra de salvação para eles, irmãos. A nossa missão é levar o plano de salvação para aqueles que não conhecem a Jesus. Essa é a nossa missão. A gente tem que parar de largar as coisas do Senhor, daquilo que o Senhor te chamou, o seu ministério, os seus planos, o propósito de Deus, para falar, não, porque Deus me deu essa missão aqui, é meu filho. Não é, irmãos, não é. Porque eu estou em missão, eu tenho que cuidar da casa da minha filha. Essa não é a sua missão. Esse é um carinho que você, como mãe amorosa, dedica à sua filha, seu filho, a quem quer que seja. A nossa missão é propagar a palavra de Deus a quem não conhece. É o plano de salvação que cura, que salva, que liberta, irmãos.
A gente está andando em círculos. A gente recebe de Deus aqui e a nossa vida começa a prosperar. A gente começa, porque a palavra de Deus diz também para nós que, e lá em Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Segundo o seu propósito. O seu propósito, não o meu propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam. Isso é um princípio bíblico, irmãos. E aí, quando a gente caminha na direção do Senhor, as portas começam a se abrir. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso Deus, Ele é graça, Ele é misericórdia, Ele é amor, Ele é bondade. A gente se coloca na missão do reino, Ele cuida das nossas coisas. E aí a gente diz: Senhor, ouvi tua voz, eis-me aqui. O anjo me visitou, eis-me aqui. E o Senhor fala: que bom, Alex, poder contar com a sua vida. Que bom que você entendeu e ouviu minha voz. Eu quero mais com você, eu quero ter intimidade contigo. E você fala: eu também quero, Senhor. E Deus começa a te usar. E Ele começa a caminhar com você, te mostrando as bênçãos dEle para a sua vida. Porque Ele é graça, misericórdia, Ele te ama. Ele é bondade, irmãos. Porque às vezes a gente pensa assim: mas eu vou trabalhar para Deus, o que eu vou ganhar em troca? Tem gente que larga tudo por causa disso. Fala: não, estou trabalhando muito. E aí sabe o que acontece? Quando você está caminhando com o Senhor e cuidando das coisas do Senhor, Ele começa a cuidar das suas coisas. Ele começa a te curar, se for da vontade dEle. Ele começa a abrir as portas. Você começa a prosperar, irmãos. E aí sabe o que você faz? Você começa a ter altas demandas, não é? Você começa a largar as coisas do Senhor, porque agora você tem uma demanda alta da sua vida. Você tem que pagar suas contas, você tem que fazer comida, você tem que cuidar do seu filho, você tem que fazer de tudo aquilo que o Senhor te abençoou, e isso te impede de servir a Deus agora. E a gente começa então a largar as coisas do Senhor, largar, para cuidar das portas que Ele abriu, irmãos. Ele abriu as portas, Ele te abençoou com o seu trabalho, Ele te abençoou com a comida, Ele te abençoou com o seu filho, Ele te abençoou com tudo que você recebeu dEle. E agora, você larga. E aí sabe o que acontece na sua vida? Você reseta a sua vida. E aí você começa de novo. Aí você reinicia tudo e fala: Senhor, por que eu te sirvo, eu te sigo, eu leio a tua palavra, eu oro no meu quarto, Senhor. Irmãos, a gente precisa entender a missão que é dada por Deus à igreja de Jesus. Irmãos, a gente aqui na igreja, a gente tem vivido um tempo muito bom de verdade, que não é sobre essas 4 paredes, não é. A gente, o pastor citou aqui no início, as mulheres dessa igreja, têm vivido um avivamento por parte do Senhor, de verdade. Na terça-feira, a gente tem um encontro, algumas mulheres encontram comigo. Na quarta-feira, tem a mesa da Sara, que a Sara lidera, e a Carol é a co-líder dela. Na quinta-feira tem a mesa que a Edneia está liderando, que a irmã Fátima chamou de artesanato, eu chamo de costura criativa. A Ângela está também lá participando dessa mesa, junto com a Edneia, e a co-líder dela é a Isabel. Ainda na quinta-feira, a gente tem a mesa com a Cris, que a co-líder dela é a Simone. E às vezes a gente vem aqui nesse templo e fala: meu Deus, o que está acontecendo? A igreja está
vivendo o novo de Deus, irmãos. Tem mesa para todas as mulheres dessa igreja. Se você não está numa mesa, fale comigo, porque eu vou te encaminhar para um grupo que ele não é só um grupo de discipulado, ele é um grupo terapêutico, para que você se sinta digna de caminhar na direção do Senhor, para que você se sinta digna de ser chamada de filha de Deus. Os homens também, o pastor ligou para o Rafa essa semana, eu vi ele ligando e falou, vamos embora começar a nossa mesa, que a gente está ficando para trás. Eu ouvi a ligação. Então, irmãos, tem um movimento acontecendo nessa igreja, um avivamento. E eu olho aqui, olho daqui, e eu conheço a história de quase todas as mulheres que estão aqui hoje, a fundo. Eu estou falando das mulheres nesse momento, só nesse destaque, tá, irmãos? Essa semana, eu passei a semana cobrindo vocês de oração. Eu fiz jejum, eu orei por tudo isso que a gente está vivendo. Porque a gente se coloca diante do Senhor, as batalhas começam. E a gente sabe, né, Cris, que a luta é grande. A gente tem dividido as lutas, as dores. E eu falei, Senhor, eu fui mesmo para o jejum, para a oração, acordei de madrugada, Simone acordou comigo, Simone falou, fui acordada pelo Espírito Santo às 3 da manhã também. E aqui nessa igreja, Deus tem levantado pessoas com um braço forte, com um chamado de Jesus. Pessoas que têm se colocado à disposição da obra de Deus. E é por isso que a gente tem conseguido viver esse avivamento no meio da nossa igreja. E aí, irmãos, o que acontece? Essas mulheres, elas vão começar a prosperar. A vida dessas mulheres terão mais abundância da parte do Senhor. Essas pessoas que estão se colocando diante do Senhor, eu já volto para os homens e volto mesmo, porque a gente hoje vê um ministério de música tão lindo e tão avivado aqui, que toca os nossos corações. Quando a gente se coloca no altar do Senhor, as lutas vêm e os desafios vêm, e é preciso que a gente ore, irmãos, porque as portas também se abrem. Deus também cuida de nós, Ele está cuidando de nós nos detalhes. Ele está falando aos nossos corações nessa manhã. E aí, a gente só não pode, na hora que a coisa apertar e engrossar, desistir, irmãos. Porque é nessa hora que a bênção está chegando. Quanto mais difícil está, maior é a bênção. É na hora que está chegando aquilo que o Senhor te prometeu, você desiste. E eu quero te convidar, nessa manhã, a pensar sobre tudo que nós conversamos aqui. Nós conversamos sobre intimidade com Deus. Nós conversamos sobre estarmos abertos a receber visita do anjo de Deus. A ouvirmos os planos e os propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas. O convite aqui nessa manhã é para que a sua vida glorifique o nome de Deus, para que a sua família glorifique o nome de Deus, para que você não desista do seu ministério, para que o seu ministério prospere, cresça. Olha para o seu ministério, olha para o seu ministério, veja se Deus tem trabalhado nele, se ele tem crescido, prosperado. Quando o ministério para crescer, irmãos, eu vou dar um exemplo aqui que me veio agora. Eu estou liderando as mulheres dessa igreja. E aí eu recebo a Cris, uma mulher forte. Aí a Edneia já está na caminhada, uma mulher forte. E estou destacando elas, estou citando o nome delas, porque elas estão à frente das mesas. A Simone. Irmãos, para esse ministério crescer, eu tenho que deixar a Cris ter espaço no meu ministério. Eu tenho que deixar a Edneia ter espaço, a Simone ter espaço. Porque sozinha eu não vou dar conta. Eu preciso de mulheres fortes ao meu lado para que esse ministério cresça, porque ele não é sobre mim. Ele é sobre o reino de Deus.
Eu quero te convidar nessa manhã a olhar para a sua vida, olhar para aquilo que o Senhor te entregou, para o chamado que o Senhor tem para a sua vida, para o ministério que o Senhor te convidou. Veja se Ele está avançando, se Ele está parado, se você está potencializando gente, se você está dando espaço para que pessoas mostrem os talentos delas, desenvolva nesse ministério. Irmãos, o convite aqui nessa manhã é para que a gente ouça a voz de Deus atentamente, para que a gente busque amigos na fé, irmãos. Não se esqueçam disso. O convite nesta manhã é para que a gente tenha amigos na fé, para que nos dias maus a gente ligue para eles, para que a gente ore com eles e para que eles tenham uma palavra de Jesus para as nossas vidas. Esse é o convite que eu te faço nessa manhã, que a sua vida sirva para glorificar o nome de Deus. E se porventura alguém te der conselhos contrários a isso, é você que vai levantar e vai liderar esse diálogo, porque você está cheio da unção de Deus, porque a chama de Deus está queimando no seu coração e você não está perdido, amém? Se você entendeu essa palavra, vou te pedir para se colocar de pé, para que a gente possa orar por isso. E não é sobre quem está aqui falando, ministrando essa palavra, que você de fato possa ter ouvido, escutado um convite do Espírito Santo nessa manhã. E não é sobre como a gente fala ou como diz, é sobre o mover e a chama de Deus que queima no seu coração nessa manhã. É sobre aquilo que Deus, à medida que eu ia ministrando, é sobre o que Deus foi falando com você. Coloque a mão no seu coração e abra o seu coração para Deus. Que a tua vida sirva para glorificar o nome dEle, mas que você abra sua boca para falar isso para Ele agora. Chama Ele de Pai. Diz para Ele que quer começar de novo, se for preciso. Diz que quer recomeçar, que não quer mais sair da presença dEle, porque na presença dEle é o melhor lugar para se estar. Vai falando com Ele, não se importe tanto com quem está ao seu lado. O Espírito Santo de Deus está aqui, irmãos. E Ele fala ao teu coração. Deixa Ele ouvir tua voz também. Deixa Ele ouvir os teus gemidos, o teu pedido de socorro. Deixa Ele ouvir o teu clamor. Fale com Deus. Fale com Deus agora, nessa manhã, e diz: Senhor, eu entendi, Senhor, que eu faço parte de uma missão. Ó Deus, que eu preciso levar a Tua palavra. Quem não Te conhece, tem tantas pessoas carecendo da Tua palavra. Ó Senhor, tem tantas pessoas precisando do Teu socorro, Deus. E eu estava confuso. Eu não tinha entendido o que o Senhor tinha me dito, Pai. Ó Senhor, me dê ousadia no Teu Espírito Santo para propagar a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, para liberar uma palavra de cura sobre o meu irmão, Senhor. Ó Deus, que através da minha vida outras pessoas Te conheçam, Pai. Que através da minha vida outras pessoas sejam resgatadas, salvas, curadas, para a honra e para a glória do Teu nome, Deus. Ó Senhor, que a Tua chama queime nos nossos corações nessa manhã, Pai. Não é sobre multidão que a gente está falando aqui, Senhor. Não é sobre um show gospel, Pai. Nós estamos falando de intimidade contigo, Pai. Como um filho que olha para os olhos do Pai e diz: Senhor, o que Tu tens para mim? O que o Senhor queres da minha vida, Pai? Eu quero Te servir, eu quero Te adorar. Ó Pai, ó Senhor, eu quero entregar os meus relacionamentos a Ti. E as pessoas que eu me conecto fora deste lugar, Senhor,
Eu que quero trazer elas para viver o teu plano, Senhor, as tuas promessas, Senhor, o teu propósito. Eu quero ser um canal de bênção, de resgate, Senhor. Ó Deus, que o teu fogo, que a tua chama, Senhor, volte a queimar no meu coração de novo, Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Pai, por essa manhã. Uma manhã em que o Senhor nos visitou, Pai. Uma manhã em que a gente ouviu tua voz, Paizinho. Uma manhã em que o Senhor renovou os nossos ânimos, Pai. Ó Deus, a gente vive dias difíceis mesmo, Senhor. Mas em Ti nós queremos ser renovados, Pai, pelo ânimo que o Senhor nos dá, Senhor. Queremos nos posicionar, Senhor, diante de Ti, Senhor. Ó Pai, obrigada pelo Teu amor, pela Tua graça infinita, pela Tua misericórdia sem fim, que se renova em nós todos os dias, Pai. Obrigada pelo Teu amor, que cuida, que salva e que resgata, Senhor. Nós Te adoramos e bendizemos o Teu nome nesta manhã, Pai amado. Ó Deus, se porventura tem alguém aqui, Senhor, neste lugar, Pai, carecendo, Senhor, do Teu toque, do Teu resgate, do Teu renovo. Se tem alguém aqui precisando Te conhecer, Pai, ó Senhor, Te peço que o Senhor visite, Senhor, essa pessoa. No nome de Jesus. Que o Senhor visite, Senhor, as orações. Ó Deus, as áreas da vida dessa pessoa. A família, a casa, as finanças, Senhor. Ó Pai amado. Ó Deus, renove o ânimo dos meus irmãos nessa manhã, Pai. Te oramos e bendizemos o Teu nome. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Vamos continuar adorando nosso Deus. Queria chamar o Ministério de Louvor aqui à frente, para que a gente continue adorando o nosso Deus, sentindo essa presença